Sente-se direito, se não é para estar deitado. Estou a falar consigo, sim. Vocês hoje não andamos. É do calor. Eu também acho. Muito boa tarde. Boa tarde. O senhor diz-me o seu nome, por favor? Carlos Fernando Moraes Esteves. Carlos Fernando Moraes Esteves. A idade do senhor? 38 anos. Agente da PSP? Sim. Em que diligências participou concretamente? Na detenção Detenção de quem? do Pedro de Arame, Só um bocadinho, que é para anotar, está bem? Mais? Carlos Toancha e Bruno Saldanha. E nas diligências que seguiram à detenção. Há alguma coisa que o impeça de dizer a verdade? Não sei. Jura por sua honra dizer a verdade? Juro sim. Faz favor de sentar e responder às perguntas da senhora Procuradora. Obrigada. Muito boa tarde, Sr. Agente. O Sr. Agente participou na investigação dos presentes autos, mais concretamente na parte da investigação que foi efetuada no Algarve. Sim. Okay. Foram efetuadas interseções telefónicas, comunicações celulares, Sim. localizadas no Algarve. Sim. Tive conhecimento delas? Só? Sim. Sim. Teve conhecimento das denúncias que foram feitas relativamente aos factos Exatamente. que se consumaram no Algarve. Exatamente. Relativamente a essas denúncias e às localizações celulares, bem como às interseções, pode, por favor, esclarecer o Tribunal a relação que se pode fazer entre umas e outras? Com certeza. Portanto, nós tínhamos uma equipa que tinha a investigação deste processo, onde tínhamos as escutas telefónicas aos suspeitos, nomeadamente esses três que eu disse, não sei se estavam todos interceptados, se só dois deles é que estavam interceptados, porque não era eu que procedia às interseções, era o Vasco Palhinho ou o Pedro Fachilha, estou mais por dentro de todas as interseções, e nós tivemos conhecimento, portanto, naquele dia, pelas interseções telefónicas, pelas locações celulares, pelo aquilo que era descrito nas conversações, que estavam a ocorrer diversos assaltos no Algarve, portanto, roubos a pessoas. O método utilizado era o método do mata-leão, portanto, fazer o estrangulamento das vítimas por trás, e isso também foi referido numa das interseções, pelo menos, onde um deles esclarece que a vítima tinha morrido, quer dizer que tinha desmaiado. Não é? Portanto, e como tínhamos o conhecimento que estavam a decorrer vários roubos, fizemos pesquisas, como era a área da PSP, fizemos pesquisas no sentido de verificar se as queixas estavam a ser apresentadas, porque por vezes as vítimas demoram algum tempo a apresentar as queixas, não apresentam naquele dia, apresentam no dia, e percebemos que isso aconteceu. Também tínhamos o conhecimento de que estes indivíduos dedicavam-se ao roubo de ouro e dinheiro, telemóveis, mas centralizavam-se mais no ouro das vítimas, não é? E verificámos também as queixas que respondiam à técnica do mata-leão, portanto, o ouro era o principal alvo. Olha, a técnica do mata-leão é o quê? Já expliquei. É o estrangulamento de trás. É apanhar a vítima por trás, estrangular. Exatamente. Ou seja, aquilo que vulgarmente se designa de gravata também, não é? Também. Muito bem. Faz favor prosseguir. Portanto, e percebemos que em face daquilo que eram as locações celulares, daquilo que era descrito nas interseções telefónicas e daquilo que era descrito pelas vítimas nos autos de denúncia, que quem estava a praticar os roubos eram os três suspeitos que eu falei. Já agora, um bocadinho mais atrás, em termos de localizações celulares, apuraram que estavam centradas em alguma ou em algumas cidades algarvias? Exatamente. Estiveram primeiro em Faro,
Chegaram em Faro desde as 11 até cerca da 1 da tarde. Tem memória do dia? Dia 14 de agosto de 2012. Sim. Portanto, e depois passaram para Lolé e dali para Portimão. Isto tudo de seguida, em Isto termos de tudo, localização? sim, isto em termos de localização, houve ali. Estas localizações foram também acompanhadas dos ilícitos nessas localidades. Portanto, os ilícitos ocorreram nas localizações e, inclusive, eu sei que fiz uma triangulação de umas das localizações onde as 3 células que davam à hora do roubo ficavam na triangulação da artéria onde foi ocorrido o roubo. Portanto, a localização era inequívoca que eles estavam naquele local à hora do roubo. Muito bem. Pode prosseguir, por favor. Portanto, e com base nessa recolha de informação que nos parecia demasiado evidente, quando eles regressaram, decidimos fazer a interseção. Quando diz quando regressaram, Para Lisboa. Voltam para Lisboa. Quando voltam Sim. para Lisboa, portanto. E quando voltam para Lisboa, nós fazemos a interseção nas portagens da A2, penso que é A2, quando o Algarve para Lisboa, fazemos a interseção e apreendemos efetivamente ouro que, no dia seguinte... Apreenderam onde, concretamente? O ouro estava dentro do carro, penso que embrulhado, não fui eu que o coloquei, carro, mas estava dentro do carro. Era um carro? Era um Volkswagen Polo, cinzento, lembro que a matrícula tinha NA, e Portanto, foi a matrícula que foi feita constar no respectivo auto. foi feita a constar no respectivo auto e que tinha sido alugado e que já estava há vários dias na posse destes indivíduos. Portanto, era um carro de aluguer, que nós também já o tínhamos referenciado, aquele carro, como sendo o carro que eles utilizavam para não usar a viatura própria, usavam um carro alugado. E era uma viatura que era, portanto, usada no apoio aos roubos. Interceptámos, apreendemos o ouro. Portanto, o ouro, como disse, estava embrulhado e estava Isto estava dentro do veículo, não posso precisar porque não fui eu que o encontrei. Portanto, Só um bocadinho, Sr. Procurador. Esse ouro que apreenderam era de alguma das vítimas dos assaltos no Algarve? exatamente. Era todo. Qual? E fizeram termos de entrega dessa... Fizemos reconhecimentos de objetos, termos de entrega e ouvimos as pessoas. E que termos de entrega é que fizeram? Lembra-se dos objetos que entregaram, que restituíram? Entregámos praticamente todos os objetos que apreendemos. Quase todos. Não posso precisar qual é que faltou, sei que faltou muito pouco e parece-me que foi uma questão das vítimas nem sequer conseguirem identificar o próprio ouro. Ou seja, esse ouro que vinha no carro, só um bocadinho, esse ouro que vinha do carro, vindo do Algarve, foi depois reconhecido por essas tais vítimas e foram desfeitos os respectivos autos de entrega. Exatamente. Muito bem, pronto, pode prosseguir, Sr. Procurador. Para além desta busca e apreensão ao veículo automóvel, foram feitas revistas aos próprios arguidos? Foram feitas revistas aos próprios arguidos. Foi-lhes apreendida também a indumentária que estava no carro ou que estava com eles e que fazia parte da indumentária descrita pelas vítimas no Algarve. E foi feito depois o reconhecimento, no dia seguinte, pessoal, aos indivíduos no Algarve. Não posso dizer de cor quais é que foram reconhecidos e em que circunstâncias foram, ou em cada um dos assaltos, quais é que foram os reconhecimentos, mas constam dos autos, os reconhecimentos foram efetuados pelas vítimas. Algumas delas reconheceram os indivíduos como tendo sido eles a fazer os assaltos. O ouro foi também entregue, foi reconhecido e foi entregue às pessoas. Sr. Agente, em relação às peças em ouro que foram apreendidas, também procedeu a exame e avaliação? Exatamente. Relativamente, agora, como me referia, à apreensão que foi feita, cada um dos arguidos tem presente se foi aquela que fez constar nos respectivos autos e, concretamente, o que é que lhe foi apreendido, o que é que tem memória que tenha sido apreendido? A cada um deles não me recordo. Eu sei que foi apreendido telemóveis, foi apreendido dinheiro, foi apreendido ouro a alguns deles. Tinha um deles tinha um anel em ouro de cor preto que é referido pela vítima de Portimão como tendo sido o indivíduo que o agarrou e que tinha o anel. Portanto, foi-lhe apreendido esse anel também. Agora, em particular, não sei especificar o que cada um foi apreendido. Constam dos autos, a auto de apreensão individual a cada um. Foi feito um auto de apreensão coletivo para a viatura e para o que estava no interior da viatura e foi feito um auto de apreensão individual para cada um deles. Não posso precisar o que cada um tinha. Relativamente a esta viatura, ainda tem presente de ter sido encontrada a documentação relativamente ao aluguer?
da viatura? Essa diligência já tinha sido feita anteriormente. Portanto, nós já sabíamos antes qual era a viatura, quem é que tinha alugado a viatura, quem é que usava a viatura. Além daqueles... E esse aluguer estava em nome de... Estava em nome de um outro indivíduo, sendo que o condutor seria também o Carlos Solange, além desse. Tinha também, dentro desse carro, um auto de contornação de 8 dias antes no Algarve, que tinha sido o Bruno Saldanha, se não estou em erro, a conduzir o carro na altura dos factos. Portanto, eles faziam... O aluguer era feito por um outro terceiro, a condução era feita por qualquer um deles. Portanto, qualquer um deles, tanto que eles revezavam-se quando estavam a fazer os roubos, revezavam-se, mas eles participavam uns no roubo e ficavam uma viatura e depois no outro roubo seguinte já mudavam, já era outro que estava no carro e outros dois na rua. Só lhe queria fazer mais uma pergunta concretizando relativamente ao reconhecimento dos objetos que foi feito por um dos ofendidos esse a quem não foi possível prestar depoimento, o Sr. António Carmo, que era o senhor mais idoso, um senhor que já tinha passado os 90 anos. 95 anos quase. Exatamente. Tem presente então o reconhecimento dos objetos, Sim. Que fez constar no auto. Sim. A pessoa não teve dúvidas em reconhecer os objetos que lhe pertenciam? Não, eu vou explicar como é que foi feito o reconhecimento dos objetos. Nós Está aprendemos... está na mesma a referir-se aos objetos que foram apreendidos na viatura. Exatamente. Muito bem. Então, só esses objetos é que eu estou a falar. Portanto, nós aprendemos 5 fios, 4 pulseiras, alguns crucifixos e mais uns tantos. E nós colocámos todos os fios e numerámos os fios, ou atribuímos letras aos fios, penso que foi isso que fizemos, ou... enumerámos cada. Estão lá as fotografias. Isto para dizer que cada pessoa que foi reconheceu dos 5 qual é que era o dele. Portanto, não foi, é este o seu, é dos 5 qual é que é o seu. E depois é aquele, ok, fica cá, ao fim já lhe entregamos. Veio outra pessoa, reconheceu, é aquele. E ao fim bateu tudo certo, não houve pessoas a reconhecer 2 vezes o mesmo fio. Cada pessoa reconheceu o seu. E este senhor em concreto, este senhor António Carmo, apesar da idade, pareceu-lhe seguro no reconhecimento que fez? Pareceu-me seguro, não. Extremamente seguro. Porque esse senhor é o senhor que diz, inclusive, que o indivíduo que o agarra por trás é o indivíduo que tem um anel com um cachucho, portanto, chamado vulgarmente o cachucho, e uma pedra preta, que é aprendida a um dos indivíduos. E que, qual? A quem? Eu tenho a impressão que é o Bruno Saldanha, mas isso está descrito em concreto. De memória, penso que foi o Bruno Saldanha que tinha esse... Penso que não, Sr. 469. Posso estar enganado de memória, mas sei que ele reconheceu que o indivíduo que o agarrou era o que tinha aquela... Está a falar de um anel em metal amarelo com uma pedra de cor preta. Exatamente. Folhas 469 e a fotografia de folhas 470. Portanto, isso conjugado... Só um bocadinho, faz favor. Os autos principais. Sim, eu tenho aqui marcado. Esta apreensão foi feita ao arguido Pedro Varame. Pedro Varame. Okay. Um anel em metal amarelo com uma cor preta. Folhas 469 dos autos. Ok, então é o Pedro Carlos Varame. Esteves, quem é? Sou eu. É o senhor? Então, a apreensão está assinada por si. Ok, então foi o Pedro Varame e não o Bruno Saldanha. Tenho a noção que depois está descrito no auto de detenção, de que o senhor refere que quem o aborda por trás é o indivíduo que tem o anel, não é? E se nós analisarmos isso conjuntamente com aquilo que é descrito pelas escutas telefónicas, percebe-se que o Pedro Arame não está no carro. Se é ele que tem o anel, ele não está no carro, de certeza. Isso depois já está conjugado no... Pronto, mas isso foi o que foram isso coisas que a vítima lhe transmitiu, depois chegou ao anel. Pronto. Eu estou aqui a dizer... Sim, mas as coisas que a testemunha lhe disse em sede de inquérito não podem ser trazidas assim para a audiência de julgamento, como sabe, por causa das proibições de prova. O que eu estou a responder à pergunta da sua doutora é que aquilo que essa vítima transmitiu, para mim, é completamente credível, porque foi ao pormenor de dizer que um dos indivíduos tinha um anel preto, o que se confirmou.
Portanto, não tenho qualquer dúvida. E a localização celular foi os indivíduos no local, tem o ordo da vítima, o reconhecimento penso que houve também um dos reconhecimentos positivos desses indivíduos. Portanto, eu não tenho qualquer dúvida de que foram eles que praticaram esse ilícito. Muito obrigada. Não desejo mais nada. Senhores doutores? Sr. Gente, como está? Boa tarde. Boa tarde, Disse que não tinha qualquer dúvida que esse furto foi feito pelo Pedro, não é? Mas com base em quê? No reconhecimento pessoal positivo, com base no reconhecimento da mão com o anel? Com base em toda a conjugação da prova, foi o ouro na posse dos indivíduos, a indumentária descrita, a altura... Pronto, mas isso já disse. Mais coisas que o senhor queira saber, para além daquilo que a testemunha já disse. Então, retirando esse furto que já referiu, em relação aos outros furtos que também são imputados ao Pedro Darame, e que certamente sabe quais são. Eu sei quais são, posso falar dos 5 que ocorreram no Algarve. Foi aqueles que eu tive participação direta, ou melhor, mais incisiva. Os outros é uma conjugação da prova que foi feita de Está bem, é os fatores, do quais eu não 5 sei. do Algarve. Exatamente. De onde é que veio então a sua convicção em relação aos outros, não esse que já falou, que já está retratado? Não é convicção, os elementos de prova que recolheu. Foi o que eu já expliquei. Foi... Não, este último que já explicou à senhora doutora foi com os outros iguais. o anel. Tem as localizações solares, tem as escutas telefónicas das conversas entre ambos, tem os telemóveis apreendidos a eles com os números com os quais falaram e tem o ouro apreendido que é das vítimas, além da descrição das vítimas. Com os respectivos atos de entrega às vítimas. Pronto, doutor, é isto. E os reconhecimentos? Não fez reconhecimento? Foram Disse feitos que depois reconhecimentos, foram feitos reconhecimentos no dia seguinte. Não sei quais foram as vítimas que reconheceram quem. Eu estava na sala, estava alguém a auxiliar nos reconhecimentos e eu estava depois a fazer o expediente e iam-me dizendo à medida, não recordo propriamente quem fez como... Mas analisou depois essa prova que foi recolhida aí. Analisei, mas não fui eu também que fiz o relatório, não me recordo como é que estava, quem fez o que na altura. E sabe se os reconhecimentos depois foram positivos ou não, se os doeu? Alguns foram positivos. E sabe se eles foram negativos? Alguns também foram negativos. Ou a vítima não reconheceu os indivíduos. Algumas das vítimas não reconheceram os indivíduos, outras sim. E continuaram a fazer diligências no sentido de apurar quem tinha efetivamente sido o cidadão que tinha efetuado esse ilícito? Não, o cidadão que tinha efetuado esse ilícito estava na linha de reconhecimento. As vítimas é que não o reconheceram. O que é totalmente diferente. A vítima pode não reconhecer quando é apanhada por trás, não consegue Só um bocadinho. Para além das localizações celulares, dos reconhecimentos daquelas vítimas que reconheceram, da posição onde estavam os arguidos que vos permitiu fazer o trajeto, não é? O ouro que foi apreendido e que foi entregue a cada uma das vítimas desses processos do Algarve, há mais alguns elementos de prova? Ou estão todos? Estão todos. Mais, doutor, o que é que pretende mais? Era saber se tinham feito mais diligências ou não, uma vez que os reconhecimentos tinham sido negativos. Não, doutor, chegaram a essa conclusão pelas localizações celulares, alguns dos reconhecimentos e o ouro que apreenderam na viatura pertencia às vítimas, foi reconhecido por estas e foi entregue às vítimas. Como é que É isso que o senhor diz. E os telemóveis estavam com eles. Como é que sabe? Posso só acrescentar, se me permite, doutor? A vítima que é apanhada por trás só consegue reconhecer obrigatoriamente o indivíduo. Está bem, mas isso não os reconhecimentos que foram positivos estão aqui nos autos. Há alguns reconhecimentos que até foram positivos e que nem sequer serão valorados. Pronto. Durante o julgamento também se assistiu a isso. O que eu digo, o que eu pergunto é, pronto, os reconhecimentos que foram feitos no Algarve também estão aqui juntos aos autos, os negativos e os positivos, e pronto, eu percebo perfeitamente que a vítima que é agarrada por trás não vê a pessoa que está de trás. Portanto, não vale a pena... Você sabe como é que chegaram esses objetos em ouro, então? Ou estavam dentro da viatura, Sr. Estavam dentro da viatura que trazia os três arguidos. Você sabe como é que eles lá chegaram? A pergunta é, se sabe como é que eles lá chegaram? Eles chegaram à viatura, o senhor agente, só um bocadinho. Como é que eles chegaram ao só um bocadinho. Da viatura? Só um bocadinho. O senhor agente não presenciou nenhum dos assaltos, pois não? Claro que não. Foi através do reconhecimento dos objetos, foi através da apreensão dos objetos na viatura, que depois fez a ligação com as interseções, com as localizações celulares e as interseções telefónicas. Exatamente. E os autos de entrega correspondentes.
Pronto, o doutor mais nada, não sabe, não presenciou. Apurou lá nas interceptações telefónicas se eles tinham comprado esses objetos? Ou se alguém que lá estava lhes tinha entregue? Até naquele código que eles faziam? Não havia qualquer indício disso. Antes, pelo contrário, havia indícios exatamente do contrário, que tinham sido eles a apropriarem-se dos objetos através dos roubos que fizeram. Mas isso vem das interceptações telefónicas. As interseções telefónicas, exatamente. As interseções telefónicas demonstraram-nos foi que eles estavam a fazer roubos, não que eles estavam a comprar a ninguém. E estavam a fazer os roubos lá. Estavam a fazer o roubo no Algarve, exatamente nos locais onde eles foram praticados. Tanto mais que eles referem, várias vezes, o indivíduo vem com esta pessoa, está a entrar no prédio, vamos esperar, vamos avançar. Mas sabe se foram aqueles ali que os senhores juntaram estes no IPCs ao processo, ou se foram outros? É que eles não foram reconhecidos nestes, por exemplo. Ó, Sabe se Soutor, foram noutros, por e o exemplo? Soutor vai ter que deixar isso para alegações. Eu estou a Eu perguntar. lamento imenso. Eu estou- É que não vamos passar daqui. O senhor agente já explicou que foi através das localizações. O ouro pertencia às vítimas e foi reconhecido pelas vítimas e já vimos pelo o método que foi que em cada um dos apensos tem as fotografias dos objetos e como foram reconhecidos por letras. Há alguns reconhecimentos positivos e outros negativos, mas o Sr. Agente nem esteve nos reconhecimentos. E depois há as escutas telefónicas, não vamos sair Esteve lá daqui. nos reconhecimentos, Soutor. Pronto, mas ele não esteve nos reconhecimentos. Esteve lá, Soutor. Esteve na diligência de reconhecimento no Algarve, Soutor. Eu estive na diligência. Foi o senhor que os levou lá. E há uns positivos e outros negativos. Eu é estava a isso. fazer o expediente e alguém estava na linha de reconhecimento a fazer a linha. Portanto, e eu estava, à medida que me iam dizendo os reconhecimentos, eu escrevia-os. Não é? Pronto, Estava mas lá, não era o tipo, senhor que estava a assistir. Não, exatamente, por isso não me recordo exatamente Pronto. de quem é que... Já está, Soutor. Mas estava Já na respondeu. diligência a elaborar o alto. Estava a elaborar o auto daquilo que lhe era transmitido. Não estava a ver as pessoas. Estava a ver as pessoas. Não. Soutor, eu não quero mais nada. Que assim não dá. Pronto, assim então não dá. O Soutor depois nas alegações diz. Os elementos de prova que o senhor agente recolheu foram estes. Não podemos inventar outros. Isto não é assim. Senhores doutores. Isto não é assim. Mas veja o processo penal, Soutor. E é o Soutor que está a explicar, quer explicar como é que é o processo penal. Ó Soutor, tenha lá um bocadinho de respeito pelo tribunal. Ó Soutor, tenha respeito. Calce lá um bocadinho. Pá. Oh, bolas, outra vez. Pá. Vai. E não posso mandá-lo calar. Está a ser inconveniente, calce. Calce. Então faça silêncio. Faça silêncio. Soutor. A lei diz que a forma como nós advogados somos advertidos e digo expressamente é de forma urbana. E eu aceito essa repreensão por parte do Conselho. Quantas vezes é preciso dizer para o Soutor fazer silêncio? O Soutor aquilo pode dizer, se me permite. Ó Soutor, não vai ensinar o que... Eu já ando aqui há tempo suficiente para saber o que eu hei de fazer. Não vai ensinar nada. Não vai ensinar nada, Soutor. Já chega. Já chega. Nunca tinha sido mandado calar. Olha, há sempre uma primeira vez. Há sempre uma primeira vez. Ó Soutor, tenha lá descaramento e calce. Calce, Soutor. Isto assim é demais. Ó Soutor, eu não posso deixar de lembrar. O que é que é? De pata, pá. Vai queixar-se ao torta, pá. Deixa-me em paz. Está a ver que não é? Mas calce, está a ver como é? Soutor, eu Já gostava- chega. Soutor, eu gostava de elaborar um Mas requerimento. não lave lá o que quiser. Soutor, Oh, Soutor, não sei se Vossa Excelência Soutor, vai vai interromper os já. trabalhos. O Soutor vai Quer já. interromper os trabalhos durante 2 ou 3 minutos? Acho necessário. Eu estou a sugerir a Vossa Excelência. Acho necessário. O Da minha Soutor parte, vai não. já depois exagerar no que entender nada, está bem? Soutor, é só elaborar um voto de protesto. Mais nada. Soutor, para que fique a constar uma vez. Está bem, Terá mas que- vai já. Agora vamos continuar a ouvir. O Soutor tem a palavra no fim da sessão para elaborar o voto de protesto. Soutor, mas Vamos eu só- continuar. eu só ia O Soutor não vai explicar a teimar Vossa comigo, já lhe disse que sim, que pode fazer o voto de protesto que entender e vou-lhe dar a ata para o Soutor livremente dizer o que tiver por conveniente. Neste momento vamos retomar a audiência, certo? Farão um favor, Soutores, farão um favor.